Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, tudo bem? Já voltamos com a continuação do primeiro episódio do capítulo 15, com o vocabulário. Hoje vai ser um pouquinho longo, viu? Mas presta atenção, paciência, porque você já sabe que o mundo não foi feito num dia só. Você gastou alguns minutinhos para meditar na leitura? Tem que fazer sempre assim, para ir ficando mais fácil de assimilar. As leituras seguintes e as palavras que eu separo vão sendo um incentivo para isso. É só procurar nos livros que eu relaciono com as passagens, para quando chegar lá, é só reavivar a memória. Hoje também tem repeteco, que é para você ver como isso funciona. É só continuar acompanhando o canal. Então, vamos à primeira palavrinha do dia, promessa. Não está no texto, mas já fez parte do título do capítulo 12, quando Deus prometeu a terra a esse mesmo Abrão, que agora recebe a promessa de um filho. Antes ele já tinha feito um pacto com Noé, no capítulo 9, mas uma promessa não deixa de ser um pacto, não é mesmo? Agora, olha quantos outros lugares vão falar em promessa. É uma palavra bonita que substitui perfeitamente o jurar que Jesus pediu para não usar em Mateus 5, dos versículos 33 ao 37, que eu já falei no vocabulário do capítulo 14, dos versículos 18 ao 23. Se você não viu, veja. Nos versículos 1 e 4 eu anotei palavra do Senhor, que agora faz parte do encerramento de uma das orações da Igreja Católica. Palavra do Senhor, graças a Deus. Isso acontece pela repetição dela na Bíblia. Olha só alguns dos livros que ela vai estar. Em seguida, no versículo 1, eu destaquei visão. Note que no capítulo 12, 7, o Senhor já apareceu a Abrão, mas lá eu anotei como o Senhor aparecer e até deixei uma pergunta no ar que você até agora não respondeu. O que Jesus quis dizer em João 6,46, quando ele diz, não que alguém visse ao Pai? Enfim, olha só quantos videntes tem na Bíblia e olha quanta coisa Deus mostrou a Ezequiel. Daniel é o profeta que enxerga mais longe, mas observe o que o povo está pedindo aos videntes em Isaías 30:10. Às vezes o povo não quer saber. Agora, o grande conselho, não temais. No mesmo versículo 1, olha só quantas vezes vai falar sobre isso. Daí se conclui que o medo não é de Deus. Depois, ainda no mesmo versículo 1, vem galardão. Vai ser usado esse termo muitas vezes. No capítulo 30, 18, entende-se que Leia considera galardão como uma recompensa, pois no caso ela achou que era uma retribuição por ela ter oferecido a serva para procriar com o marido. Paulo entende galardão como um prêmio quando lemos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, 14, e depois no capítulo 9, versículos 17, 18 e 24. E depois comparamos com Filipenses 3, 14. Outro dia eu vi naquele programa de perguntas e respostas bíblicas alguém perguntar o que é um galardão. Como você entende um galardão? Seguimos nos versículos 2 e 8 com uma redundância, Senhor, Jeová. Sendo que Jeová significa Senhor, então está na verdade dizendo Senhor, Senhor, como o nome de uma banda americana, Mr. Mister. O apropriado é Senhor Deus, como na minha Bíblia antiga, já que Jeová não é um nome,
como Senhor Jesus, por exemplo. Depois reencontramos o Damasceno, servo de Abrão. Eu já falei dele no vocabulário do capítulo 14, no versículo 15, quando eu o identifiquei como um cidadão de Damasco, na Síria, mas não toquei no assunto de qual era a função que ele exercia, mordomo. Portanto, essa profissão também veio da Bíblia e é uma das mais antigas. Entrou em declínio ultimamente, mas quem realmente tem grana ainda costuma ter um. E olha que malandro o mordomo da parábola de Jesus em Lucas 16, dos versículos 1 ao 13. Mas agora sim é a hora boa, a hora da herança, nos versículos 3, 4, 7 e 8. Veja bem que nem sempre se trata de bens materiais, como em Jeremias 9, 14, 16, 19. Aí a herança é o erro ao qual o povo foi levado a cometer desde 1 Reis 12, dos versículos 26 ao 33, quando Jeroboão deu os bezerros para o povo adorar no lugar de Deus. Por isso é que no capítulo 16, versículo 19, está dizendo: nossos pais herdaram só mentiras e vaidades. E o erro dessa herança continuou até João 4, 20, quando a mulher de Samaria está dizendo a Jesus: nossos pais adoraram neste monte. Daí, herança que passa de pai para filho, não é fácil de largar. Quantas gerações se passaram de Jeroboão até Jesus? E ainda tem outra herança. O próprio Deus se pôs como herança aos sacerdotes em Números 18, 20, através dos dízimos pelo seu ministério. É bem verdade que depois eles recebem cidades doadas pelas outras tribos em Números 35. E é mesmo agora que a gente começa a ver por que os ricos não empobrecem. Eles não dividem as fortunas nem entre eles mesmos. Olha só a lei das heranças em Números 36. No capítulo 3, versículos 23 e 24, eu já tinha adiantado sobre como as posições dentro e fora vão fazer parte da Bíblia. Só que às vezes é interessante recapitular e acrescentar alguns novos eventos, como este, por exemplo, no versículo 5, porque isto significa a visão de Abrão. Foi dentro da tenda, não foi? Observe que em Lucas 24, 50, a situação é idêntica a esta. Jesus leva os discípulos para fora de onde eles estavam congregados antes de ser elevado ao céu. Jesus foi elevado ao céu. Deus disse para Abrão olhar para o céu e contar as estrelas. Você consegue fazer uma correlação? E aí está de volta a contagem sem numeração, estrelas no céu, pó da terra, areia do mar. Começamos a falar nisso no capítulo 13, 16, na primeira vez que Deus prometeu proliferar a semente de Abraão. Chegamos ao versículo 6 com um assunto controverso: imputar como justiça. A palavra imputar aparece mais vezes, mas veja bem que Paulo e Tiago têm opiniões diferentes com relação a este episódio. Compare o que Paulo diz em Romanos 4 e depois em Gálatas 3, 6, com o entendimento de Tiago no capítulo 2, dos versículos 20 a 24. Com qual dos dois você concorda? Logo depois, nos versículos 7 e 15,
eu achei bom acrescentar mais nomes de Deus, como eu já fiz no capítulo 14, dos versículos 18 ao 20, só que agora é o próprio Deus se reafirmando, fazendo o seu grande nome, como se lê em Jeremias 32, 20 ou Malaquias 1, 14. Mais um pouquinho de repeteco no versículo 7, Ur dos Caldeus, conforme já vimos no capítulo 11, versículos 28 e 31, que é para não esquecer as origens de Abrão, porque muita coisa vai acontecer por esses lados. Em Isaías 23, 13, diz: Vede a terra dos caldeus, povo que ainda não era povo, a Assíria afundou para os que moravam no deserto. E lembre que aqui no capítulo 10, versículo 11, Nimrod, neto de Cã, Biacuxi, saiu à Assíria e edificou aquelas cidades, sendo que o princípio de seu reino foi Babel, ou Babilônia. Portanto, Abrão veio daí. Não se esqueça. E aí vem, no versículo 9, uma das coisas mais copiadas de Deus pelo inimigo dele, o sacrifício de animais. Ninguém pode dizer com certeza por que Deus decidiu sacrificá-los, mas ele fazia assim. E eram novinhos, recém-nascidos, de 1 a 3 anos. Aqui eu anotei os mais utilizados em alguns dos livros futuros, de acordo com as idades. Agora, veja o que diz em Hebreus 10, 4. Impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Ele está se referindo à morte de Jesus, que deu seu próprio sangue para a remissão dos nossos pecados. Mas Jesus nunca falou sobre isso. O livro Levítico, do capítulo 1 ao 9, é todo sobre sacrifícios com animais. E depois, nos capítulos 16 e 17, capítulo 22, dos versículos 17 a 33, também. Em Números 28, dos versículos 1 ao 8, Deus está instituindo a lei do holocausto perpétuo. 2 carneiros de 1 ano, sem mancha, cada dia, um pela manhã, outro pela tarde. Nem Deus, nem Jesus aboliram a lei do holocausto. Veja bem que aqui, no versículo 17, Deus vem comer o holocausto, igual em 1 Reis 18, versículo 38, e era para o povo comer e se alegrar perante Deus, como se lê em Levítico 23, 40. No capítulo 5, 17 de Mateus, Jesus está dizendo que não veio para destruir a lei ou os profetas, mas sim para cumprir. Eu já falei sobre isso. A missão dele está em Isaías 53, tendo sido antecipado no capítulo 52, dos versículos 13 ao 15. E em Mateus 9:13, ele mesmo diz: Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Qual foi a missão dele então? Não se falava em arrependimento antes, só da oferta dos animais para encobrir os pecados. Provavelmente ele também participou do sacrifício animal na sua ceia. A gente só sabe do pão e do vinho porque estão descritos na Bíblia, mas a instituição da Páscoa começa no Êxodo, capítulo 12, e era justamente para sacrificar um cordeiro ou um cabrito, macho, de 1 ano, sem mácula, na fuga deles do Egito. Lá no versículo 14, Deus diz para ter aquele dia por memória a ser celebrada pelas gerações por estatuto perpétuo.
Então, assim, sorrateiramente, vão mudando as leis sem autorização de Deus ou a intervenção de Jesus. Vai haver muitos outros casos assim no Novo Testamento. Havendo a oportunidade, eu adianto neste mesmo livro aqui. Em seguida, partir pelo meio, no versículo 10, era habitual. Até as grávidas, eles partiam pelo meio. Confira aí nos livros em negrito. No versículo 11, vamos falar dos cadáveres. Deus não aprova que a gente coma animais encontrados mortos, como se lê em Êxodo 22:31 ou Deuteronômio 14:21. Mas você sabia que Deus não aprova que a gente coma carne de porco, nem tocar no seu cadáver? Boa pergunta, né? Por que será que a gente não é informado sobre o que Deus diz em Levítico 11? É a mesma dieta para todos e é outra vez a lei de Deus sendo violada. E é assim que a gente vai magoando a Deus, mesmo sem saber. Seguindo nos versículos 12 e 17, vem o pôr do sol. Mais coisas vão acontecer neste momento do dia, mas olha que cena linda de se imaginar em Josué 10, dos versículos 12 ao 14. Já não posso dizer o mesmo dos versículos 26 e 27. Essa parte do dia também está retratada no sacrifício de Jesus, sendo que no Evangelho de Lucas 23, versículos 44 e 45, consta que escureceu desde a hora nona. Agora, voltamos ao capítulo 2, versículo 21, quando o primeiro sono profundo entrou na história, com o nascimento de Eva. Também tem muitos outros sonos profundos na Bíblia. Eu vou sempre relembrando, para você ver como muda o sentido conforme a leitura. Depois disso, vem o espanto, ainda no versículo 12. Será que foi pesadelo, um sono profundo? Tomara que não. Só sei que vai ter muito espanto pelo livro afora. Olha aí. Até fizeram um filme chamado A Hora do Espanto. Você assistiu? Eu não, que eu não sou fã de filmes de terror. Nos versículos 12 e 17, escuridão. No capítulo 1, dos versículos 2 ao 5, já falamos como as trevas já estavam na terra antes mesmo de Deus dar forma a ela. Mas agora eu quero relacionar Êxodo 20 e 21 com 1 Reis 8, versículo 12, e Isaías 45:15, onde diz que Deus habitaria nas trevas, no escuro ou se oculta. Depois, Jesus diz em João 8:12, depois no capítulo 12, versículos 35 e 46, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. O que parece contraditório, se não ler com atenção e fé. Eu entendo que Deus habita nas trevas e se oculta pelo fato de não se permitir ser visto. Jesus é a luz do mundo e nós sabemos como o mundo é. Ele diz na oração pelos discípulos em João 17:6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Dos versículos 14 a 16, ele fala bastante com relação a ser do mundo ou não. E é assim que a gente vai queimando o fusível. Falta de costume de pensar. Outra coisa interessante que eu sempre me certifico de falar, sempre que a oportunidade bate a porta, é com relação ao que diz no livro de Jó,
capítulo 10, versículos 9, 21 e 22. Jó quer voltar à terra da escuridão e da sombra da morte, quando voltar a ser pó, igualzinho como diz no Gênesis 3:19, lembrando que Deus está falando com Adão, que ele criou do pó da terra, no capítulo 2, versículo 7. E é aí que entra a matemática na história, a regra de 3. Se Deus criou Adão do pó da terra, e a terra é escura, escuríssima, qual é a cor de Adão? Se Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, como se lê no capítulo 1, versículos 26 e 27, qual é a cor de Deus? Eu já toquei nesse mesmo assunto no bate-papo da leitura do capítulo 4, dos versículos 1 ao 7, que eu dei o título de O Grande Segredo, referente ao vocabulário da leitura anterior. Agora é com você. No versículo 13, voltamos a peregrinar com Abrão, desde o capítulo 12, 10, juntamente com uma aulinha de português. Servi-los a afligi-la-ão. É difícil até de falar, né? Quem é que fala assim? Só mesmo Jânio Quadros. Mas eu acho que essa regra gramatical permaneceu, apesar de todas as atualizações, próclise, ênclise, mesóclise. Isso sim é português de verdade. E os 400 anos de aflição da semente de Abrão, bem diferente em outros livros. Olha só, em Êxodo 12, 40, 41 ou Gálatas 3, 17, 430 anos. Em 1 Reis 6, 1, no quarto ano do reinado de Salomão, fala-se em 480 anos, depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Em Atos 13, 20, Paulo está se referindo a essa passagem com uma contagem de tempo de quase 450 anos. Tá a fim de fazer conta? No versículo 14, Deus diz: Eu julgarei. Isto faz com que Deus seja o primeiro juiz que já existiu, não é mesmo? Olha aí em quantos lugares vai falar do julgamento de Deus. Na verdade, na maioria das vezes, vão estar julgando o julgamento de Deus. Quanto à palavra sepultura, do versículo 15, além da banda, vai estar em todos esses livros aí. A primeira vem com a morte de Sara, no capítulo 23, depois Raquel também será sepultada no caminho, no capítulo 35, versículos 19 e 20, e no mesmo capítulo 35, no versículo 29, Isaque, o filho que está sendo prometido a Abrão agora, também morre. Um menino, só 180 aninhos. Daqui a 20 capítulos. É assim, aqui o tempo passa depressa ou devagar, depende. No capítulo 49, versículos 29 a 33, Jacó, que virá a ser neto de Abrão, filho de Isaque, pede para ser sepultado no mesmo lugar que seus avós, Abrão e Sara. E tem mais gente morta e sepultada nesse pedacinho da história. No capítulo 50 a 25, antes de ser embalsamado, José pediu para que seus ossos fossem trasladados do Egito. O que começou a acontecer no Êxodo 13, 19 e só se concluiu em Josué 24, 32
Isto significa que por 40 anos eles carregaram os ossos de José, porque o tempo que eles levaram só para chegar do Egito a Canaã foram 40 anos. Josué também foi sepultado no capítulo 24 e 30, e Eleazar, sobrinho de Moisés, 7ª geração de Abrão, foi sepultado no versículo 33. Como é que vai indo o seu mapinha das famílias? Moisés foi sepultado em Deuteronômio 34:6, mas Deus o sepultou de uma maneira que ninguém jamais conseguiu achar a sua sepultura. Seus irmãos Miriam e Arã ficaram no capítulo 20 de Números, nos versículos 1 e depois dos versículos 22 ao 29. Só que nem todos os mortos da Bíblia vão ter a chance de serem sepultados. Nós vamos vendo isso com o decorrer das leituras. Quanto à sepultura de Jesus, é preciso fazer um estudo minucioso com relação aos detalhes, horto, penha, porque essa passagem também é contada diferente nos evangelhos, mas em uma coisa todos eles concordam: quem o levou foi José de Arimateia. Depois, no versículo 16, vem a 4ª geração, o que faz pensar que uma geração durava mais ou menos 100 anos, não é? 400 anos igual a 4ª geração. Essa promessa leva ao êxodo. Enfim, a 4ª geração de Abrão serão os seus tataranetos, filhos de seus bisnetos, que já não voltaram, no Êxodo 1, versículo 6. Do Êxodo em diante, os bisnetos de Abrão não estão mais presentes, porém, seus descendentes vão ser chamados pelos nomes deles. Agora, olha que assustadora a ameaça de Deus, com referência às gerações em Êxodo 25. Ainda bem que ele mesmo voltou atrás e retirou o que disse em Jeremias 31, versículos 29 e 30, e em Ezequiel 18. Cada um que pague pelas suas dívidas. Quanto à injustiça dos amorreus, eu já adiantei quando eles apareceram na história pela primeira vez, no vocabulário do capítulo 10, 16, lembra? Eu já disse que os amorreus vão ter vida longa na Bíblia. Por isso é importante gravar que são descendentes de Cã via Canaã. Lá eu já adiantei que com certeza Deus já os havia procurado e eles desdenharam, pelo que se lê em Levítico 18, dos versículos 19 ao 30, ou no capítulo 20, versículo 23. Mas em Deuteronômio 18, dos versículos 9 a 14, é que a gente começa a entender mesmo o enfado de Deus. Você também não se enfadaria? Reflita sobre todas essas informações e não se acanhe de fazer comentários abaixo. A Bíblia Sem Maquiagem deseja bons estudos e até a próxima vez, com a continuação da leitura deste capítulo 15. Até lá!